infecção no trato urinário hoje, tá, gente? Vou fazer uma breve introdução. Para considerar infecção, tem que ter a fixação e multiplicação de bactérias no trato urinário. E a infecção urinária ela pode ser dividida em baixa e em alta. E baixa é na bexiga, que ocorre essa multiplicação das bactérias, e é a conhecida cistite. Quando se trata de uma infecção urinária alta, essa multiplicação ocorre no parênquima renal e é conhecida como a pielonefrite. Ela tem uma maior incidência em menores de 1 ano. É importante ressaltar também que a infecção urinária é uma das infecções bacterianas mais comuns nas crianças. Em relação à epidemiologia, a prevalência ela varia conforme a idade. Então, em menores de 6 meses é mais prevalente no sexo masculino e em maiores de 1 ano no sexo feminino. É importante lembrar também que a alta taxa de recorrência é presente e ela acontece principalmente no sexo feminino. E os principais fatores de risco para essa recorrência é a disfunção da bexiga ou alteração do hábito intestinal, refluxo vesicoureteral e a obesidade. A infecção urinária também tem 2 picos de incidência, que é de 3 a 5 anos e na adolescência. De 3 a 5 anos é por conta do controle esfincteriano, que está começando, a criança começando a pedir para ir no banheiro, então às vezes fica segurando o xixi. E na adolescência, pelo início da atividade sexual. A principal bactéria é a E. coli, mas na Sociedade Brasileira de Pediatria, ele traz essas outras bactérias. Então, a urina e o trato urinário, eles normalmente são estéreis, mas em neonatos e lactentes, o períneo ele é colonizado por E. coli, enterobactérias e enterococcus. O prepúcio de meninos não circundados é uma fonte de proteus e a via de infecção mais comum é a ascendente, porque essas bactérias possuem fímbrias, como se fossem pezinhos que vão se aderindo ao epitélio da bexiga e subindo até o trato urinário superior. Outros fatores que podem estar relacionados com a infecção urinária são as obstruções, que pode ser tanto mecânica, pela presença de válvulas uretrais, ou estenoses ou cálculos, ou obstrução funcional, que pode estar ou não relacionada à parte neurológica. E os fatores de proteção são hábito miccional normal, urina de composição e osmolaridade adequada. Por isso, sempre na parte de tratamento, é importante a gente orientar também a não segurar xixi, fazer xixi 3 em 3 horas, beber água, comer saudável para ter o hábito intestinal bom. Em relação ao quadro clínico, em neonatos e lactentes, os sintomas são mais inespecíficos, então muitas vezes a infecção se mostra só como uma irritabilidade, uma recusa alimentar, vômitos, pode ter distensão abdominal e pode ter baixo ganho ponderal. Além disso, também a febre. Em maiores de 2 anos de idade, que os sintomas começam a ficar mais específicos, então pode ter disúria, polaciúria, urgência e incontinência urinária, pode ter dor suprapúbica e a febre também pode estar presente. Em relação ao diagnóstico, começando pela anamnese, sempre perguntar do hábito intestinal, sempre perguntar se é a primeira infecção, questionar sobre malformações urinárias, história familiar, cirurgias prévias, exame físico completo e em relação aos exames complementares. Pelo que eu vi, é bem o que a gente faz aqui mesmo, hemograma, PCR, análise de urina, que permite o tratamento precoce, e a urocultura, que é o padrão ouro para o diagnóstico de infecção urinária. Aí, no documento que eu usei lá da Sociedade Brasileira, ele mostra essa tabelinha, que mostra que nitrito positivo tem uma especificidade muito grande, e o gram, que tem especificidade muito grande e sensibilidade também. E aí, outro ponto importante do diagnóstico são os meios de coleta da urina. Tem o saco coletor, que é o mais utilizado no dia a dia em crianças sem controle esfincteriano, mas ele tem uma alta taxa de contaminação e tem um resultado falso positivo em até 80% dos casos. Então, a gente só pode valorizar ele realmente quando a cultura é negativa. Outro meio é a sonda vesical, para a criança que não tem controle esfincteriano. É mais rápido a coleta e é seguro.
E para considerar a infecção, na urocultura tem que ter um crescimento maior do que 1.000 unidades formadoras de colônia por ml. A punção suprapúbica é um meio invasivo, mas ela tem menor chance de contaminação. Então, qualquer crescimento na cultura já confirma a infecção. E em crianças com controle de esfíncter, a gente faz a coleta de urina do jato médio, né, após asepsia prévia. Em relação aos exames de imagem, isso é uma coisa que mudou um pouquinho dos últimos anos para cá, que antigamente eles pediam exame só de acordo com a idade, em relação ao sexo, se era a primeira infecção ou segunda, né? Hoje em dia, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela já indica pedir um exame de imagem no primeiro episódio de infecção urinária. Por quê? Porque tem uma grande relação entre ITU e anomalias do trato urinário, e além disso, é muito importante avaliar a presença de lesão renal também. Então, o ultrassom é um método de escolha para esse início de investigação, por ser um método seguro e não invasivo. Mas é importante lembrar que o ultrassom normal não exclui a existência de alterações, principalmente por ser um exame que depende do examinador, né? Outro exame é a cintilografia renal. Ela é o padrão ouro para ver se tem cicatriz renal. Ela deve ser realizada em todo lactente com ITU febril, crianças que apresentam quadro clínico de pielonefrite e pacientes com refluxo vésico-ureteral. E a uretocistografia miccional é um exame radiológico, controle iodado. Então, ele não é indicado assim tão de cara, né? Ele deve ser realizado só em pacientes que têm ultrassom de vias urinárias ou cintilografia alterada, ou em paciente que tem ITU recorrente, que está associado a uma disfunção miccional. Aí, esse documento da Sociedade Brasileira, ele traz esse fluxograma para a gente ir agindo de acordo com o ultrassom, se está alterado ou normal. Em relação ao tratamento, o mais importante é não atrasar o início do antibiótico. Então, a gente faz um tratamento empírico conforme a idade, o estado geral do paciente e a flora, né? E aí, quando prescrever um antibiótico parenteral? Sempre para lactentes e aqueles que têm acometimento do estado geral ou vômitos, diarreia, que não estão conseguindo ingerir líquido, essas coisas. O tratamento ele não pode ser inferior a 7 dias, o ideal são 10 dias. E caso seja iniciado um antibiótico endovenoso, reavaliar o paciente com 48 a 72 horas, porque se houver melhora, a gente pode completar o tratamento por via oral. É mais ou menos o que a gente faz aqui na enfermaria mesmo, né? Então, o tratamento. O paciente não lactente, em bom estado geral, hidratado, afebril ou com febre baixa, sem vômitos ou diarreia, a gente pode usar via oral. Então, amoxicilina com clavulanato e o Bactrim que a gente mais usa, né? Já se o paciente é lactente ou ele tem comprometimento do estado geral, está desidratado, febre alta, diarreia ou vômito, a gente interna o paciente e faz o antibiótico endovenoso, que pode ser ceftriaxona ou amicacina, que é os que a gente mais usa aqui no nosso hospital, né? Em relação à profilaxia, a profilaxia ela tem indicações específicas, porque dependendo se a gente usar de forma liberal, assim, a gente pode acabar gerando uma resistência bacteriana. Então, a gente vai fazer profilaxia quando tem um diagnóstico de anomalias obstrutivas do trato urinário, até ele fazer a cirurgia, na presença de refluxo vésico-ureteral de grau 3 a 5, e nas crianças que apresentam ITU frequente, mesmo se tiver um exame de imagem normal. E aí, nesses casos, a gente usa até por um período um pouco maior, que é de 6 a 12 meses. O principal antibiótico utilizado para profilaxia é a nitrofurantoína, mas a gente também pode usar o Bactrim e a cefalexina. Em relação ao prognóstico, o prognóstico ele depende de muitos fatores, como a idade do paciente, a presença ou não de cicatrizes renais, malformações, o atraso no diagnóstico e no início adequado do tratamento. Mas, de certa forma, a maioria evolui bem, né? Os fatores que aumentam o risco de cicatrizes renais são idade menor do que 1 ano, atraso no tratamento maior que 72 horas, alto grau de refluxo, malformações de caráter obstrutivo e ITU recorrentes. Eu tinha visto de ITU recorrente ser classificado como 2 em 6 meses ou 3 em 1 ano. Eu não sei se foi correto isso que eu vi.
Mas é isso. E aí eu usei esse documento científico do Departamento de Nefrologia da Sociedade Brasileira e um guideline de 2021 de urologia que a doutora Bárbara da CIP me mandou. É isso. Larissa, achei que ficou completinha. Eu queria falar 3 coisas que eu vi, que eu pego muito no consultório, que eu achei diferente, assim, para comentar. Eu pego muito no consultório menina com ITU recorrente, gordinha, que você falou, com obesidade. Uhum. E a outra, eu pego muita criança que é constipada, principalmente meninas também, que tem constipação intestinal crônica. Então, aqui no consultório é um dos meus fatores de risco principal de ITU em menina, obesidade e constipação intestinal crônica. Estão muito importantes, nunca esquecer. Outra coisa importante, profilaxia, né? Não esquecer, quem tem qualquer malformação do trato urinário, principalmente refluxo ureteral, né? Não esquecer de passar a profilaxia. De escolha era a nitrofurantoína, a rantina, mas não acha para comprar. Então, geralmente, a gente acaba fazendo com Bactrim mesmo ou o Clavulin mesmo. Mas se a criança tiver alergia, né? Porque não acha nitrofurantoína VO mais para comprar. E o que eu achei de diferente, depois a Rosana pode me ajudar, é na investigação. Porque eu acho que aqui na Santa Casa não faz cintilografia renal. Só que eu não sei se eu estou errada. Não estou recordando se. Eu tenho quase certeza que não faz. A gente sempre faz ultrassom, né? Isso. Ultrassom já tinha mudado. Qualquer ITU já pode fazer ultrassom. Tá? Sempre que chegar menino ou menina, menino é obrigatório investigação. Se o ultrassom vier normal, pelo que eu vi no fluxograma novo, seria fazer a cintilografia, né? Em vez da uretocistografia. Mas eu não sei se faz cintilografia aqui no hospital. Tenho quase certeza que não faz. Mas os pacientes que eu tenho que fez cintilografia fez fora. Entendeu? Entendi. Eu acho que ele tinha falado nesse sentido de fazer a cistografia só pela questão do contraste mesmo, mas não acho que... A cintilografia que vê a uretocisto só vê anomalia. Ela vê muito bem válvula de uretra, refluxo vesicoureteral, né? Vê a hidronefrose, que ponto que é, se vê aqueles ureteres, se tem algum problema, mas ela não vê cicatriz renal. A única coisa que vê cicatriz renal é a cintilografia com DMSA, né? Só que eu tenho quase certeza que não faz aqui. Então, assim, para o nosso protocolo, eu acho que se tiver alguma criança com indicação, a gente precisa checar isso. A gente vai ter que encaminhar para fazer fora. Entendeu? Entendi. Eu não tenho certeza absoluta que aqui faz ou não faz. Se faz pouco tempo que faz. Porque agora tem serviço aqui de cintilografia, mas eu não sei se faz em criança e se faz renal. Essa com DMSA, que é a única que vê cicatriz renal. Entendeu? Mas a aula foi ótima, foi perfeita, muito boa. Obrigada. Você pegou esse fluxograma da Sociedade Brasileira, é esse da cintilografia? Foi. Depois eu vou mandar no grupo o link do documento científico. Entendi. Alguém quer comentar alguma coisa? A gente perguntar, me ajudar aí nessa parte aí da cintilografia, que eu fiquei meio perdida, porque eu acho que não faz. Larissa? Oi, doutora. Faz um favor pra mim, o meu celular tava com pouca bateria e na hora que você foi passar o slide desse fluxograma, eu não consegui acompanhar porque ele começou a falhar. Eu vou voltar aqui. Volta pra mim, por favor. Dá uma olhadinha, Rosana. O fluxograma novo fala que tem que, depois do ultrassom, fazer já a cintilografia. Ele fala fazer a ultrassom, aí se o ultrassom estiver normal, a gente faz a cistografia. E se tiver alterado, aí você pode fazer os dois, um ou outro.
Não tô conseguindo ver. Aí você faz primeiro, qual que é a O primeiro sequência? é Você faz a ultrassom. a urina, deu Urina. pielonefrite, você faz ultrassom. Isso. Depois, como que é? Aí Depois, se o ultrassom estiver normal, você faz DMSA, não é isso? Isso. E E aí só se tiver alterado, você vai fazer a uretocistografia. Você só faz uretocistografia se você tiver uma cintilografia alterada. Isso. Ou se já tiver ultrassom alterado, aí já pode fazer. Se o ultrassom ou a cintilografia estiver alterado, faz a uretocisto. Tem que estar alterado um dos dois. E o ultrassom já faz desde a primeira ITU. E aí, Então, sempre que tiver um ultrassom, sempre que tiver uma ITU, eu tenho que fazer DMSA. Se tiver normal. Basicamente vai ser isso, né? Porque se tiver Não tô ultrassom escutando, normal... tá muito ruim o áudio aí. Não sei o que tá acontecendo. Tá conseguindo me ouvir, doutora Rosana? Consegui, agora consegui. Basicamente sempre vai fazer a cintilografia, porque se o ultrassom estiver normal ou alterado, a gente vai fazer, né? Então, a gente tem uma ITU, independente do sexo, porque a gente fazia isso em menino. Isso, aham. Então, independente do sexo, teve uma ITU, tem que fazer cintilografia, é isso? Da cidade brasileira, você faz ultrassom. Se tiver normal, você faz a cintilografia. Se tiver alterado, você faz a cintilografia e pode fazer a uretocistografia direto já. Não é necessariamente quando tem ITU recorrente, igual tá aí, ou se já tiver... Ou pielonefrite, né? Essa é a uretocistografia. Não necessariamente desse A algoritmo. cistografia com DMSA é diferente. Não, então, mas esse algoritmo não reflete esse texto aí em cima, né? Mas aqui, pelo que eu li aí... Não? Não, pelo que a Larissa explicou, todo ITU tem que fazer, né? E quando você tem pielonefrite ou recorrência, quando você tem recorrência, você pode fazer uretocistografia direto, né? Isso. Quando você começa a ter infecção recorrente. Agora, ITU ou pielonefrite, você faz esse algoritmo aí, não é isso? Aham. Eu vou mandar o... A cintilografia, principalmente se for lactente. Lactente ITU simples, febril, tem indicação. Agora, criança com pielonefrite, aí que entra. Lactente ITU simples, febril, ter indicação de cintilografia. Por causa da gravidade, justamente o que eu pensei. Se eu for complementar o fluxograma, não necessariamente um ITU simples, mas uma pielonefrite e a ITU recorrente, né? Isso nos maiores, né? Isso. Tem os maiores com ITU, com febre, né? Assim. Não. Aí faz... Então, não entendi. Uma criança lactente com uma ITU, primeiro episódio, seja ele homem ou mulher, teve febre com uma ITU, assim, sintomática, a gente já faz uma cintilografia, certo? É isso? Da sociedade, a questão do artigo vem assim, né? A cintilografia, ela é o padrão ouro na detectação de cicatriz renal. Deve ser realizada em todos os lactentes com ITU febril, crianças que apresentaram quadro clínico de pielonefrite e pacientes com refluxo. Deverá ser realizada após 4 a 6 meses do episódio inicial de ITU. Então melhorou. Aí sim, aí tem mais... Né? Porque senão nós não ia quebrar a Santa Casa fazendo cintilografia, uai. E esses exames não podem fazer na vigência da infecção, né? Porque aumenta o risco de complicar. Então vamos repetir. Olha, a Santa Casa está fazendo cintilografia. Eu tenho um paciente que eu estou acompanhando com a Bárbara, e esse paciente a Bárbara pediu e a Santa Casa fez. E é uma criança de 2 aninhos. Então, a Santa fez Casa cintilografia renal aí em Passos. Aqui em Passos. A Santa Casa faz já.
Então vai. Então, acho que a gente tem que deixar... De síntese. Você que falou de síntese. Eu acho que a gente podia pôr no protocolo nosso, igual o Júlio explicou, né? ITU recorrente ou pielonefrite, né? Para fazer a cintilografia, não é isso? Ou com refluxo vesco-ureteral. Mas aí o refluxo vai ter que ter feito a uretocisto para fazer diagnóstico primeiro, né? Mas aí é no caso de ITU recorrente, né? Aí você faz direto, aí deve indicar faz direto, a cintilografia, né? Então vai ser no caso de anomalia renal que nós vamos fazer cintilografia ou pielonefrite, certo? Certo. E lactente, né? Pelo risco da infecção. Isso. Nós não temos restrição de sexo e nem de idade, então. É só... A criança Isso caiu, doutor. Antes tinha, né? Agora... Então, mas aí a criança grande ficou como? Porque o lactente, então, é pielonefrite ou má formação renal. E a grande, a criança grande? Do mesmo jeito, e quadro recorrente. Então, gente, é ITU febril e lactente. Tá escrito aqui, ó. Pielonefrite e refluxo. Isso, é lactente com ITU febril, criança que apresenta quadro clínico de pielonefrite e os pacientes que tiverem refluxo, né? Que aí é quando tem recorrente que faz a cintilografia. Parece que é isso, né? Criança grande é só se tiver pielonefrite. Isso. Ou alguma anomalia renal, que é refluxo, né? Isso. Agora, o lactente febril já tem que fazer. Todo lactente febril. Isso. Né? Eu acho que a gente teve 3 infecções urinárias, que eu tô lembrando esse mês. Uma menina era super pequena, que era lá do consultório da Rosana. Ela teria indicação de fazer. Era uma ITU febril. Ela usou a amicacina. Era uma ecólica, com mais de 100 mil colônias. Depois internou uma menina grande, que não precisava de fazer, porque era o primeiro episódio e não era pielonefrite. Então, ela não precisava de fazer. Porque não era pielonefrite. E a última também, que eu dei alta com a Letícia, era grande também, não era pielonefrite. Então, só a pequenininha que foi embora sem fazer. Mas mesmo assim, ela não faria na vigência da internação, né? Pelo que eu entendi também. Não. Assim, mas para orientar. Sim. Não, assim, na verdade, o nosso sistema a rede básica nossa não funciona bem. Então, o que a gente faz com as UCM? A gente segura a criança e espera neutralizar, né? Negativar a urina, a urocultura. E a gente já faz a UCM para a criança ir com ela embora pronta. Dei isso com a cintilografia, porque se a gente não conseguir fazer uma UCM ambulatorial, cintilografia nós não conseguir nunca. Na minha época, isso eu tô falando de coisa de 15 anos atrás. Quando eu fiz residência lá com o Dr. Molina, lá em Ribeirão, que é o Papa da Uro, não podia fazer cintilografia muito rápido. Tinha que dar alta e voltar no ambulatório e agendar a cintilografia com DMSA. Eu não sei isso agora. Tinha que ter pelo menos, não sei se 2 ou 4 meses depois. De 4 a 6. Então não mudou não. Não é? 4 a 6 meses após. Então é muito. Então, Rosana, vai ter que dar alta com retorno. Então nós não vamos conseguir fazer cintilografia de ninguém. Mas nós vamos ter no nosso protocolo. Isso aí que a Lari deixou bem aí, que mudou. É importante. ITU febril e lactente, pielonefrite e paciente com anomalia renal e refluxo tem que fazer tem que fazer a cintilografia. Mas é 4 meses depois. E a urografia excretora não tem nunca mais, em lugar nenhum, né? Não. É a ureticitografia miccional? Não, a urografia excretora não faz mais. Não faz mais. Nada, né? Certo. Gostei, aprendi, então gostei. Agora, com relação às bactérias, gente, é assim. Escherichia coli é a bactéria mais prevalente em crianças que não têm má formação renal.
Então, criança que não tem má formação renal, a E. coli é a mais prevalente. Crianças com má formação renal, geralmente predomina Pseudomonas e Proteus. Então, de qualquer forma, o Bactrim é a melhor escolha para tudo isso, para Proteus, Pseudomonas e E. coli, pega tudo. Uma droga anti-E. coli, a única que pega somente E. coli, é a fosfomicina, que é o Monoril, que a gente usa muito em criança maior, que agora pode usar, né? Antigamente usava só em adulto. Por isso que a gente usa, às vezes, a micacina, gentamicina, porque a gente pega todas essas que são todas gram-negativo, né? Então, o Bactrim, a micacina, gentamicina e até a ceftriaxona, a gente consegue erradicar esses gram-negativos, que na verdade são enterobactérias. Por que tem enterobactéria na urina? Porque as enterobactérias, elas são colonizadoras do trato gastrointestinal. Então, ali elas entram, né? A criança faz cocô, leva o cocô para frente na hora de limpar, e as fezes entram ali no canal uretral e acaba dando colonização por enterobactéria, que na verdade são essas aí que eu falei, né? Então, a mais prevalente é a E. coli, desde que não tenha má formação. Se tem má formação, é Proteus ou Pseudomonas, tá? E com relação ao antibiótico, cada hospital tem o seu protocolo. Em Ribeirão Preto, o nefrologista da USP de Ribeirão, ele gosta de usar amoxicilina pura. Em São Paulo, onde eu fiz residência, era só cefalexina, não existia outro, era sempre cefalexina. Eu conheço outros serviços que é só amoxiclavulanato. O nosso hospital, por todo o histórico que nós temos, é sulfametoxazol trimetropin, que é o Bactrim. Então, o nosso protocolo do nosso hospital é o Bactrim, tá? Isso depende da flora de cada hospital. Então, na nossa instituição, o protocolo é Bactrim. Por que a cefalexina por que a gente não usa cefalexina? Por 2 motivos. Primeiro, porque a posologia dela é horrível, a gente tem que dar de 6 em 6 horas, e as mães já esquecem de dar quando é de 12 em 12. E agora imagina de 6 em 6 horas. Outra coisa é que a cefalexina, se você olhar na farmácia, tem mais de 100 laboratórios que produzem ela. Então, a gente tem cefalexina de R$60 e a gente tem cefalexina de R$6. Então, a gente nunca sabe qual cefalexina que a criança vai tomar. Então, para não correr o risco de tomar uma coisa ruim, a gente opta por dar o Bactrim, que é um antibiótico de uma linha ética, né? A gente pede para a mãe não comprar o sulfametoxazol trimetropin, para ela comprar o Bactrim original, que ele é baratinho, e a gente sabe que está tomando coisa boa. Agora, a cefalexina é uma gama enorme de variações, de tudo quanto é xing-ling que tem, e a gente nunca sabe se a criança vai tomar direito. E a posologia é horrível. 6 em 6 horas é muita falha de administração, tá? Então, na nossa instituição, o protocolo nosso é Bactrim sempre. Ou gentamicina, um dos dois. Se a criança não tolerar alguma coisa, a gente pode até colocar ceftriaxona. Mas ceftriaxona não é a primeira escolha para infecção pela nefrite. Os aminoglicosídeos é a primeira opção. Então, para vocês saberem direitinho isso aí, porque se por um acaso algum médico do pronto atendimento falar, não, pode entrar com ceftriaxona, fala, vocês que são residentes, vocês falam, não, mas no nosso protocolo, da nossa instituição, foi discutido que a primeira escolha é o Bactrim quando é VO, ou um aminoglicosídeo quando é EV. Combinado? Rosana, até nos casos de pielonefrite, né? A micacina, né? Sim, até nos casos de pielonefrite, né? Com função renal normal. Isso. Se tiver função renal alterada, a gente pode dar ceftriaxona. Ótimo, doutora. Obrigada.
Larissa, você brilhou, trouxe muitas novidades do investigação. Parabéns. Foi ótimo. Obrigada. E a doutora Rosana fechou aí com chave de ouro pra gente, né? E alguém quer perguntar alguma coisa para Larissa? Foi falado tudo, né? Camila quer perguntar alguma coisa? Júlio? Não, foi ótimo. Esclarecimento da Rosana foi ótimo também, porque às vezes a gente fica em dúvida, né, do protocolo. Eu fico com medo de pielonefrite, né? Aí, mas agora fica mais fácil pra gente, né? Com certeza. E olhar depois na hora de ter alta, igual os que eu tive, eu acho que todos que eu tive foi mais com a Letícia. Eu dei alta para umas 2 com a Letícia. Eu acho que uma era sensível a Bactrim. Aí nós demos alta com a Moxaclave. E o outro era sensível a Bactrim, a gente deu com Bactrim. Não lembro direito. Mas na urocultura, na hora que veio, não era sensível. E a outra era sensível. Acho que era uma coisa assim. Né? Sempre checar depois a urocultura. Né? Mas então tá bom, gente. Boa noite para todo mundo, viu? Boa noite, obrigada. Obrigada, viu, Larissa? Obrigadão, ficou ótimo. Boa noite, obrigada, gente. Obrigada a você.